Ho, 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 ho. Bem-vindos ao primeiro episódio especial de Natal das Confissões de uma Dominatrix. Eu sou a Mamãe Noel, também conhecida como Mistress Kaizen, dominadora profissional, mentora, educadora fetista e, obviamente, apresentadora desse podcast. E hoje... eu tenho uma confissão a fazer. Eu tenho um grande fetiche por Natal. Sim, eu tenho um grandíssimo de um fetiche por Natal. Eu nunca tinha explorado essas fantasias todas que eu tenho relacionadas ao Natal. Isso é, até semana passada, há exatamente uma semana atrás, eu realizei uma das minhas fantasias mais antigas e definitivamente uma das mais peculiares também. Eu tenho um grande fetiche pelo Natal. Sim, pelo Natal. Você não ouviu mal. Eu tenho um grandíssimo fetiche com o Natal. Minha pizza acabou de chegar. Pausa. Eu já volto para contar o resto dessa história para vocês. Voltei, a minha pizza de pepperoni estava incrível. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a dar essa notícia, mas esse ano, depois de 9 anos sendo vegetariana, eu voltei a comer carne. E pizza de pepperoni tem sido uma boa reintrodução de comida na minha vida. Entretanto, perdi meu gorro de Mamãe Noel. E agora, em espírito natalino, eu vou ser uma rena. Uma rena muito dominante, mas uma rena. Ok, portanto, fetiche com o Natal. É sempre complicado estar explicando uma fantasia que engloba tantos cenários diferentes. Fetiche em Natal. O que é um fetiche em Natal? Eu não sei se existem outras pessoas que também tenham um fetiche em Natal. De todo mundo que eu já conversei sobre isso, era sempre a primeira vez que eles estavam ouvindo falar sobre qualquer coisa minimamente parecida. Por isso, talvez seja algo exclusivamente meu. Eu sinto que eu beneficiaria de algumas horas de sono nesse momento. Natal. Nós temos aqui uma celebração religiosa, apesar de que todo mundo sabe que Jesus nem sequer nasceu em dezembro. Mas, partindo do princípio que é a celebração do aniversário de Cristo. Eu cresci muito católica, mesmo assim, muito católica. Eu ia nas missas de domingo, 6 horas da manhã, acordava, me arrumava para estar lá às 7, porque eu era assim tão Jesus lover. E pra mim o Natal, obviamente, por ser a celebração do aniversário de alguém que eu amava tanto, óbvio que não era só por causa disso. Tinha muita a parte estética toda, porque opulência, brilho, pisca-pisca. A minha cidade era tão exagerada nas decorações de Natal. E continua sendo. I mean, pelo que eu ouvi dizer, não tem uma única árvore sem pisca-pisca lá esse ano. E a casa do Papai Noel era sempre tão opulente, era tudo tão brilhante, glitter e a estética sempre foi extremamente apelativa para mim. E de novo, aniversário de Jesus. Tá montando a árvore de Natal era definitivamente um dos meus trabalhos como membro da minha família. Em parte porque eu não deixava ninguém fazer isso. Era assim uma das minhas coisas favoritas de fazer o ano inteiro, tô decorando a casa pro Natal. E
Obviamente, os presentes também. Sempre divertido, adoro ganhar presentes desde os primórdios do tempo. Apesar de que a forma como eu fui criada, receber presentes no Natal e no aniversário não era uma grande coisa, porque qualquer brinquedo que eu quisesse era só falar pra minha mãe. Nós íamos na loja, ela comprava pra mim e eu tava brincando com o meu brinquedo. Não precisava estar esperando até uma data comemorativa pra conseguir o que eu quero. Continua a mesma coisa. Eu não mudei absolutamente nada nesse aspecto. Mas pronto, pra mim não era um grande momento, porque eu ganhava presentes o ano inteiro. Então, assim, definitivamente a parte mais pesada toda era seu aniversário de Jesus, Papai Noel e toda a historinha por detrás disso também era extremamente apelativa. Por causa dos elfos em específico, I might say, eu sempre gostei muito de elfos. Eu não consigo entender de onde que vem a minha obsessão com elfos, mas provavelmente vem daí também, não sei. E à medida que eu fui desenvolvendo e crescendo e tudo mais, em algum momento, alguma das minhas amigas me mandou um meme de vários Papai Noéis sem camisa e super gostosos. E eu provavelmente estava ovulando nesse dia, não sei, a minha libido é naturalmente alta. Então, às vezes, do nada, se eu tiver algum estímulo um pouco diferente, quando eu já estou assim, em momentos mais estimulados, acaba virando assim um pequeno kink, um interessezinho. E eu sinto que o meu fetiche todo por Natal provavelmente não surgiu nesse momento, mas esse é um momento onde eu lembro de ter racionalizado isso pela primeira vez. Porque uma coisa sobre fetiches. Fetiches têm uma grande tendência em surgirem ou do nada, ou assim, com algum fundinho de alguma coisa que já é presente na tua vida, que já te dá algum tipo de satisfação. E no meu caso, como Natal já era um momento tão. Yay, this is all so beautiful. Jesus, presentes, comida, tipo, sabe, celebrações, férias, tipo. E de repente se tornou homens gostosos vestidos de Papai Noel. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante um tempo. E nesse Natal, eu fiz uma festa de Natal na minha casa e um dos meus amigos apareceu assim com um gorro de Papai Noel e eu fiquei, hum, why you look so hot right now? Ah, até hoje não sei se foi intencional ou não meu amigo ter vindo com um gorro do Papai Noel, porque eu já tinha falado que eu achava o Papai Noel kinda hot, mas assim, não sei, tenho as minhas dúvidas se foi intencional ou não. Fato é, aquilo ficou na minha cabeça e começou a produzir uma grande quantidade de material masturbatório na minha mente. E eu comecei a criar várias fantasias em volta do Natal e de todos os personagens do Natal. Primeiro começou com o óbvio, Papai Noel me trazendo presentes, porque eu me comportei bem. Mas, let's be honest, não teve um único ano na minha existência toda de vida que eu tenha de fato me importado bem. E Papai Noel sempre me deu presentes na mesma. Por isso, começou assim com uma pitadinha de financial domination. Me dê todos esses presentes agora, porque eu mereço, só porque eu existo. Aí depois veio um saborzinho um pouco mais bready na mistura, porque se tornou um
Eu sei que eu fui uma naughty girl, mas se você não me der os meus presentes agora, eu vou aí e vou pegar todos eles. Por isso, como é que vai ser? Vou ter que estar te forçando a me dar todos esses presentes? Tem muitas cordas nesse trenó. Aí, depois que eu formei toda essa ideia de estar dominando o Papai Noel para ele me dar todos os presentes que eu não mereço porque eu fui uma má menina. Elfos, os ajudantes do Papai Noel. Eu comecei a pensar em como toda a estrutura do Polo Norte e toda a fabricação de presentes para pessoas que se portaram bem era algo assim, um tanto quanto fetista. Que dinâmica é essa de poder onde nós temos alguém que tá decidindo quem é que merece ganhar presentes ou não? E como assim nós temos esses elfos todos que estão trabalhando incansavelmente? Porque alguém tá mandando. That's so kinky. E assim, eu tenho que dizer que eu tenho um grande interesse em elfos. Grande parte da literatura que eu leio é smut de elfos e that's also that. Por isso eu comecei a imaginar como é que seria se eu fosse a Mamãe Noel e eu tivesse no Polo Norte com todos os meus elfos dispostos a estar trabalhando incansavelmente o ano inteiro para estar produzindo presentes que eu vou decidir quem é que merece tá ganhando. E obviamente, como eu faço essa distribuição toda de presentes? Pelo meu marido, Papai Noel. Claramente é só mais um pau mandado, mais um capacho no meio do Polo Norte inteiro. Acho que foi aí que eu comecei a pensar: eu quero ser a Mamãe Noel para estar mandando e desmandando no Papai Noel e também todos os elfos. Depois, obviamente, decidindo quem é que ganha presentes ou não. E durante muito tempo eu tive todas essas fantasias fermentando na minha cabeça. E eu tentei trazer elas para a realidade algumas vezes. E eu percebo que quando alguém chega para outro alguém e fala: Olha, eu tenho um grandíssimo de um fetiche com Natal e tem todas essas possibilidades de execução. Eu entendo que é algo para estar rindo. E foi isso que aconteceu em todas as vezes que eu falei sobre esse meu kink para todos os parceiros que eu tive nesses últimos 7 anos. A realidade é que vários deles disseram sim, claro, só porque, assim, people pleasers, mas nunca se chegaram à frente para estar executando alguma coisa. Inclusive, eu ainda guardo ressentimento dos meus últimos 2 ex por eles terem prometido que eles iriam se vestir de Papai Noel para mim e nunca ter acontecido. So fucking lame. Fast forward para uma semana atrás, eu tinha uma sessão marcada com um dos meus escravos favoritos. E essa é a primeira vez que ele ia estar gravando comigo. E já era suposto essa sessão ter sido na noite anterior, quer dizer, não, na semana anterior. Só que o meu gato, meu filho, Roger, Senhor Roger, para quem não é íntimo dele, viu uma vespa e decidiu que seria um ótimo lanchinho, então, obviamente, eu tive que jogar a sessão mais pro futuro, o que foi bom, porque eu não tinha pensado 2 semanas atrás em estar executando a minha fantasia mais antiga, não antes executada. Eu não tinha sequer passado pela minha mente. Mas, quando eu estava fazendo o meu planejamento todo de sessão na quarta-feira passada, eu comecei a pensar:
o que é que eu quero fazer com o meu escravo hoje? Como é que eu vou estar usando ele para o meu prazer? E uma coisa sobre a minha dinâmica com esse escravo especificamente. Ele está sempre disposto a fazer o que é preciso para estar me dando prazer. Não importa se isso signifique estar sendo torturado, horas a fio, estar em posições desconfortáveis ou fazendo alguma coisa que não dê necessariamente tesão nele. O importante é o meu prazer. Eu sabia que por causa disso ele seria um excelente elfo. Eu preciso parar de estar lendo desmanche sobre elfos. E tenho que já dar um spoiler. Infelizmente, ele não foi um elfo para mim. Porque na loja que eu fui comprar as decorações para essa sessão, não tinha absolutamente nenhum tipo de outfit, algo que remetesse a um elfo. Para minha tristeza. Eu sei que eu tenho orelhinhas de elfo somewhere, de algum roleplay passado ou de. Oh my god, mais outra confissão a fazer. Eu gosto de LARP. Vocês sabem, roleplay sem a parte sexual, onde as pessoas se vestem de roupinhas e ficam batendo espadinha. Ou então, vestindo roupinhas e jogando joguinhos. Yes, I'm one of those nerds. Eu sei que eu tenho orelhinhas de elfo em algum lugar, mas eu não tinha tempo para estar procurando. Tava super ocupada nesse dia, então eu tive que adaptar. Qual que é a segunda coisa que eu gostaria que tivesse? Assim, não, Papai Noel não tava me apetecendo tanto. Eu comecei a olhar na minha volta na loja do chinês para ver quais tipos de decoração natalina tinha. Quando foi que eu encontrei este arquinho mesmo que eu estou usando neste momento para os meus telespectadores com direitos visuais nesse momento, para quem está apenas me ouvindo, é uma bandolete ou um arquinho com uns chifrinhos brilhantes e umas orelhinhas e umas coisinhas brilhantes assim de rena. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar especificamente nessa vertente de roleplays de Natal. Mas, I mean, uma rena é tipo tão submissive. Ela tá lá, assim, grudada no trenó e tá indo de lado a lado, puxando o trenó, com o Papai Noel em cima. Tipo, that's really like submissive. Então pensei, e se a minha rena tivesse comportado mal e precisasse estar sendo punida pela Mamãe Noel? E nesse momento eu sabia exatamente o cenário que eu queria estar desenvolvendo na execução da minha fantasia de 7 anos com o Natal. Eu ia ser a Mamãe Noel e o meu escravo ia ser uma rena que se portou muito mal. Ai, aí eu mandei uma mensagem pro meu escravo dizendo que eu tinha uma surpresa e que ele ia participar da execução de uma das minhas fantasias mais antigas. Ele, obviamente, ficou super animado. Tudo começou, obviamente, com um treinamento de rena. Eu queria que a minha rena estivesse bem preparada para estar puxando o meu trenó. Afinal, não tem nenhum privilégio tão grande para uma rena quanto estar puxando o trenó da Mamãe Noel. E por isso, minha rena foi treinada para estar obedecendo cada um dos meus comandos. Infelizmente, ele não soube estar relinchando bem o suficiente. E o que acontece com as minhas renas quando elas não se comportam exatamente como eu quero? Exatamente, as minhas renas são punidas por mau comportamento. E foi isso que aconteceu. Primeiro presa aqui atrás, na cruz,
levou uma boa dose de palmadas, onde, ao invés de contar em números normais, teve que contar em relinchadas. E obviamente que a minha rena se perdeu completamente e já não sabia mais como tá contando. E por conta disso, por ter sido tão inútil e por não merecer o privilégio de estar comandando meu trenó esse ano, virou decoração. E assim, eu já tinha visto uns anos atrás uma foto no Pinterest, se eu não me engano, de uma senhora atada numa cama com pisca-pisca. E eu sabia que eu queria fazer isso. E por isso, já que a minha rena não servia para estar puxando trenó nenhum, eu fiz a minha rena de decoração de Natal, onde deixei ele todo preso na cruz, envolto em pisca-pisca, incluindo lá embaixo, que estava, como vocês devem imaginar, bem firme. Assim que eu liguei as luzes, tão lindo, tava mesmo assim, fantástico. Ai, eu fiquei sentindo uma satisfação tão grande de estar, depois de tantos anos, executando uma ideia que não tinha sido exatamente como eu tinha pensado. As coisas raramente são exatamente como a gente pensa, mas que estava sendo tão satisfatório quanto eu imaginei que seria. E com a minha rena presa e cheia de pisca-pisca, eu parti para outras torturas, utilizando vários instrumentos, desde o meu chicote favorito, aquele rosa ali atrás, para quem tá me assistindo, né? A minha roda de picos mais afiada, passando por todo o seu corpo, focando na região genital. E depois usei outros instrumentos até ter sido inspirada pelas luzes do pisca-pisca. Eu esse ano me tornei uma grande fã de electroplay, utilizar a eletricidade de uma forma erótica. E a última vez que o meu escravo veio para uma sessão, eu tinha utilizado nele umas fitas que prendem ao redor do membro íntimo dele, e aquilo deixa mesmo bem apertado. Tem uma placa metálica que dá choquinhos. E pronto, aquilo, dependendo da extensão do membro, pode ter duas, três, quatro fitinhas, dependendo do tamanho da vantagem. Por mais que coubessem mais fitas, eu decidi colocar duas. E comecei a minha diversão. E a cada gemido de dor da minha rena, as coisas ficavam cada vez mais molhadas para mim. E eu sabia que se tinha uma coisa que ele queria muito estar explorando nas nossas sessões dentro da nossa dinâmica, era face sitting. Eu sabia, por isso eu dei como objetivo para ele. Se ele se comportasse exatamente como eu queria, sendo a melhor rena que a Mamãe Noel poderia em algum momento imaginar ter, ele estaria sendo abençoado pelo privilégio de me ter, sufocando ele, utilizando seu rosto como uma cadeira. Depois de uma série de provações, quando eu tinha certeza que a minha rena era digna o suficiente de estar sendo recompensado por bom comportamento,
eu mandei que, mesmo todo preso com pisca, se deitasse ao chão. E aí eu gravei o meu primeiro vídeo de utilizar o rosto de alguém como uma cadeira. E foi incrível. Não vou estar dando muitos detalhes para não estar levando com restrições. Tenho que dizer que a minha rena seguiu muito bem as minhas ordens de como tá usando a sua língua. E depois, quando finalmente recebeu autorização para estar se tocando, foi tão rápido, mas tão rápido. Uma das razões pelas quais eu gosto tanto de gravar esses momentos todos é porque são recordações que ficam. E a gente tem uma forma muito seletiva de guardar memórias. E tendo tudo filmado enquanto eu editava, teve tantas partes que eu já não me lembrava de coisas que tinham acontecido. Fico muito feliz de não só ter realizado uma fantasia que eu já tinha há tanto tempo e que, de novo, não foi uma execução exatamente como eu havia previsto, mas tem que dizer que foi ainda melhor do que eu poderia estar imaginando. E eu saí da sessão com uma satisfação tão grande. Era suposto ser uma sessão de 1 hora, que acabou virando 2. E coitado do meu escravo, ele tava tão KO já. A barriga dele já tava roncando de fome. Porque eu sempre aconselho os meus escravos não comerem grandes coisas antes de virem para uma sessão. E como para uma sessão à noite, já tinha passado da hora dele estar jantando. E eu lá entretida, torturando ele. Mas foi uma sessão muito divertida. Eu fico muito feliz em ter todo esse material em vídeo. Muito feliz por ter escolhido esse escravo especificamente para estar executando todas essas ideias. E eu acho que se não fosse alguém que eu tivesse uma dinâmica tão especial, eu acho que eu não teria tido a iniciativa de estar fazendo isso, porque acabou se tornando uma fantasia muito próxima do meu coração. Eu acho que quanto mais a gente coloca energia e pensamento e quando mais a gente desenvolve uma ideia, seja qual ideia for, a gente acaba criando algum nível de apego a isso. E eu sinto que eu sou muito apegada em relação ao que eu desejo estar partilhando com as pessoas, especialmente esses momentos que são tão especiais e tão íntimos para mim, porque não era um fetiche, uma fantasia que eu tivesse de uma forma profissional, era algo muito pessoal, meu, era algo que já me acompanhava há tantos anos, tipo, nesses últimos 7 anos, eu realizei vários dos meus fetiches, mas esse foi um fetiche que talvez porque eu não consegui estar explorando dentro dos meus relacionamentos pessoais, acabou se tornando algo que eu tava muito protetora sobre e foi perfeito. Eu fiquei muito grata e agradeci o meu escravo por ter sido uma boa rena para mim. Foi super divertido, especialmente ver o pau dele enrolado em pisca-pisca. E eu tenho que dizer que ele é bem. Ele tem um bom instrumento. Foi tão beautiful. Eu sinto que, de certa forma, aquelas 2 horas que eu tive como Mamãe Noel não foram suficientes. Então, no dia seguinte, logo a minha primeira sessão do dia, eu já sabia que eu precisava de um pouco mais disso. E voltei a ser Mamãe Noel.
Dessa vez, Mamãe Noel só tava só punindo uma menina que tinha se portado mal e que não merecia nenhum presente agora. Já tive uma sessão de tipo 3 horas. E nessa sessão, foi uma sessão à noite com um dos meus babies. E foi Mamãe Noel de novo. I mean, eu já ia ser uma mamãe de qualquer forma, então assim, mais valia estar sendo Mamãe Noel. Então foram mais 3 horas de Mamãe Noel. E depois, no dia seguinte, eu tive mais uma sessão de ABDL logo no início do meu dia. O que é curioso, porque eu tinha acordado no dia anterior a eu ter a minha primeira sessão de ABDL dessa semana, pensando justamente no fato de que faziam semanas, muito no plural, que eu não tinha uma única sessão de ABDL. Para quem não sabe o que é ABDL, Adult Babies, bebês adultos, and Diaper Lovers, amantes de fraldas. É exatamente isso que você está pensando. Pessoas que gostam de estar se comportando e se vestindo de uma forma mais infantilizada, independente da faixa etária que remeta. É uma forma que não precisa ser necessariamente sexual. Existem muitos dos meus babies que não veem isso como um fetiche, é muito mais um estilo de vida, uma forma de estar se sentindo confortável, muito mais ligada à identidade do que à sexualidade. Pronto, essa parte AB do ABDL. E depois os diaper lovers, os amantes de fraldas, são pessoas que podem ou não ter a parte da regressão de idade, mas que usam fraldas, são pessoas adultas que engajam nesses fetiches, seja em estar sendo um bebê usando fralda, seja em estar só usando uma fralda, ou só sendo não necessariamente um bebê, mas se comportando de forma análoga a uma criança. Ebiriel não é só um fetiche, a gente trata de um como fetiche aqui, mas é muito mais do que isso. E na altura, quando eu me tornei uma dominadora profissional, eu não tinha tido nenhum tipo de contato com Ibiriel. Não era um fetiche ou uma prática que eu sequer tinha conhecimento da existência de. Eu não conhecia ninguém que eu soubesse que tinha essas inclinações todas. Por isso, obviamente, como muitas outras pessoas, eu também pensava que era sexualização de uma infantilização, e para mim era um bocado weird. Ficava um bocado tipo pedo vibes, só que isso tudo era apenas ignorância da minha parte. Em parte porque eu não conheci, não tinha contato com ninguém que pudesse me explicar todas as ramificações dessa prática que envolve tanta gente, assim como também não tinha feito eu própria muita pesquisa sobre o assunto naquela altura. Por isso, era uma prática que eu simplesmente não fazia de todo. E foi necessário uma grande amiga minha me explicar, porque ela, quando começou no universo todo do BDSM, ela tinha uma dinâmica, como é que se diz? Dominant Daddy and Little Girl. É isso? Tipo, DDLG. Yeah, DDLG. Dominant Daddy and Little Girl. Portanto, DDLG inclui uma das muitas dinâmicas dentro do ABDL, e que, de novo, pode ou não ser sexual, depende das pessoas que estão praticando, dos adultos que estão praticando, onde existe uma figura masculina dominante que assume o papel de daddy, de cuidador, de uma mulher adulta que assume uma posição de regressão de idade, onde ela é uma garotinha. E
Essa é uma dinâmica que é muito, muito comum. E foi necessário essa minha amiga me explicar todas as vertentes de como tinha sido essa experiência para ela, apesar de que na altura que ela me contou tudo isso já não fazia parte das dinâmicas que ela vivia, mas me serviu muito para conseguir abrir a minha mente e conseguir entender que a ideia que eu tinha sobre esse universo todo dessas práticas de pessoas que se sentem seguras se comportando de uma forma muito, entre aspas, infantilizada, onde tem essa regressão toda de idade e que não era a perversão toda que eu imaginava que era na minha cabeça. Por isso, de todas as práticas e fetiches que nós vemos dentro do BDSM, essa é uma das práticas que mais as pessoas costumam fazer sozinhas, sem terem necessariamente outra pessoa para estar praticando com elas. Isso se deve ao fato de que bebês adultos não é necessariamente algo sexual. Às vezes está muito ligado ao conforto, à segurança, a querer se sentir emocionalmente mais liberto de todas as pressões da vida adulta. Às vezes remete muito a uma falta ou negligência que essa pessoa passou quando era mais nova, às vezes é completamente o contrário. A infância foi um momento tão incrível que a pessoa acaba querendo trazer um bocadinho disso para sua vida atual e conseguir ter contato com todos esses sentimentos que tinha quando era mais nova. Ou então com a falta de todos esses sentimentos. Depende muito. Como eu disse, varia muito de pessoa para pessoa. Aí, na parte dos amantes de fraldas, nem todos os amantes de fraldas praticam também a regressão de idade. E nem todos os amantes de fraldas o fazem por motivos sexuais. Às vezes está muito ligado ao conforto, a parte toda sensorial. No que diz respeito a fetiches, tem muita parte também da humilhação, de estar ali com a fralda cheia, ou de ser tratado assim como incontinente. Tem muitas variações de tratar o ABDL como fetiche. Nós também temos interligação com outras práticas, como por exemplo a lactação, onde são adultos que praticam amamentação adulta, que ficam ali mamando, mamando, mamando. Né? Também tem a parte da progressão de idade, que é o contrário da regressão de idade, onde uma pessoa acaba assumindo um papel com uma faixa etária muito mais avançada do que realmente tem, que é o meu caso como uma mãe. Eu tenho 30 anos. I could be a mom mesmo, mas às vezes eu esqueço que as pessoas da minha idade têm crianças. Os únicos babies que eu tenho o mínimo interesse de ter são mesmo os meus babies daqui. E eu sinto que ser uma mummy nesse meio todo do IBDL me proporciona estar em contato com um lado meu que eu não tenho muito contato naturalmente. Eu, por norma, não sou uma pessoa muito maternal, muito afetuosa e óbvio que dependendo da dinâmica que eu tenho com cada um dos meus babies, e eu já entro um pouco mais nessas dinâmicas dessa última semana, que eu tive tantos babies. Não usei o Geek Voice e passou, mas assim, tive muitos babies e eu já conto um bocadinho sobre cada um deles. Mas é muito interessante ter um espaço onde eu posso estar explorando uma parte de mim que não vem com tanta frequência por cima. É um momento muito de cuidado e eu sinto que, obviamente, dependendo da dinâmica, não são todas as dinâmicas que têm essa vertente, muito pelo contrário, algumas são muito mais punitivas, mas é muito interessante todas essas manifestações de maternidade que eu acabo tendo.
e várias experiências. E é muito, muito interessante. Eu sinto que a variedade de babies que eu tive nessa última semana é um reflexo muito interessante de todas as dinâmicas e práticas que esse fetiche acaba englobando. O primeiro baby dessa última semana é um submisso que eu já tenho há uns 2 ou 3 anos pra ele. E assim, eu gosto sempre muito de brincar com ele. A nossa última sessão foi bem interessante. No espectro todo do ABDL, ele tá muito mais pro DL e pelo roleplay, de eu ser a mami dele, do que com a parte toda de cuidado e atenção. Para ele é muito mais excitação do que conforto psicológico. Para ele, assim, safadeza. Safadeza 100%. O meu ponto alto dessa sessão foi, por ter sido uma sessão de 3 horas, chega um momento onde ou eu fiz um bom planejamento, ou então eu tenho que parar para pensar o que é que eu vou fazer agora. E ele tinha me avisado que vinha para uma sessão, ou que potencialmente viria para uma sessão, pouquíssimo tempo antes da sessão ter começado. Foram poucas horas. E geralmente eu não aceito sessões tão longas de última hora, mas como ele já é meu submisso, eu abri uma sessão para ele. E assim, como ele desenvolveu um kink muito novo em estar sendo usado como uma sanita humana, eu coloquei ele para estar assistindo os meus vídeos. Tipo, assiste Bluey. Não, assiste os meus vídeos. E ele teve ali, assim, assistindo. E eu fiquei me perguntando por que eu nunca fiz isso antes? Por que eu não coloquei nunca nenhum submisso pra estar assistindo os meus conteúdos durante uma sessão? Mas enfim, vivendo e aprendendo. E foi muito interessante, a sessão foi incrível. Depois nós tivemos a conversar, ele inclusive pediu dicas de como introduzir esse tópico nos relacionamentos pessoais dele, e nós tivemos a conversar um bocado sobre isso, sobre como falar com uma parceira, porque eu entendo que é um fetiche que acaba tendo muitos preconceitos em volta, porque não é algo que é explicado assim com muita frequência, não é algo que nós conversamos tão abertamente como, por exemplo, o fetiche por pé. Especialmente pelo fato dele ser um homem e ter uma presença muito dominante e autoritária sobre a figura dele, acaba sendo muito difícil abordar esse assunto. E nós acabamos rindo um pouco porque reflete muito em toda a misoginia e o patriarcado, porque ser uma little girl é algo que tá tão normalizado dentro da nossa comunidade, mas ser um little boy ou um baby já acaba sendo algo um bocado. Por que você tá sendo tão infantil? E, tipo, é apenas um reflexo da sociedade patriarcal e machista em que nós vivemos, onde o homem tem que estar sempre nessa posição dominante e cumprir o seu papel de gênero. Isso, obviamente, acaba afetando homens, e esse é um reflexo direto disso. Por isso, nós estivemos conversando um bocadinho, eu acabei dando conselhos. Ah, ele disse que estava se sentindo como se ele tivesse uma sessão de terapia e que fez tão bem para ele essa parte final da nossa conversa e troca de experiência, quanto a parte toda divertida e excitante da sessão. Logo de seguida, a minha sessão seguinte, essa, logo tipo de manhã do dia seguinte, foi com um baby novo que já entrava em contato comigo já assim há alguns meses. E existe uma grande diferença entre as pessoas que entram em contato comigo porque querem informações
especialmente sendo novatos e que não têm muita experiência ou experiência alguma, acabam ligando para terem mais segurança, para se informarem mais. E depois tem as pessoas, os homens, que ligam querendo informações, mas na realidade só estão ali. Eu acho que todos nós, doms, conseguimos notar, dá logo para notar, assim. E ele sempre me pareceu nas chamadas todas uma pessoa que queria mesmo se informar sobre o fetiche. E nesse dia ele me ligou mais uma vez porque tinha mandado um e-mail e eu não tinha respondido. Ele tinha mais algumas perguntas acerca do fetiche todo de ABDL. Para ele, especificamente, ele queria mesmo a experiência de ser tratado e se comportar como um bebê. Como ia ser a primeira experiência dele, acabou sendo uma sessão mais curta, de 30 minutos, porque ele queria mesmo ver como que ele ia se sentir e ter a segurança para estar desenvolvendo a prática e alargando para outros fetiches. Ele acabou vindo mesmo para ter essa experiência, esse impulso inicial para dar seguimento a uma fantasia que ele já tinha há tantos anos, tal eu como a minha fantasia com o Natal. Foi muito interessante. Desde o momento que ele entrou, ele foi o meu bebê. Eu não sei como que é para as outras doms, mas para mim, quando eu tô num espaço, seja um pet play, por exemplo, onde eu tenho um cãozinho à minha frente, um cãozinho humano, mas um cãozinho, ou então quando eu tenho um paciente, porque eu tô sendo uma médica, ou eu tenho, tipo, meu bebê, porque estou sendo uma mãe. Pra mim, não é, tipo, uma brincadeira, é mesmo o papel onde eu me coloco naquele momento. Foi muito interessante, assim. Ele já veio com a fraldinha dele colocada, foi fofinho, tá sentindo em cima da roupinha normal de homenzinho dele, tá embrulhando na mantinha, colocando um pijaminha, eu também, na mesma vibe de Natal. Eu coloquei um ursinho assim que tinha um gorrinho, coloquei também um gorrinho de Natal nele, um pijaminha do Grinch, e foi uma sessão muito rápida, 30 minutos passa assim muito, muito, muito rápido. Ele disse que foi muito pouco tempo, mas também não tinha como largar a sessão, que ele já tinha outros compromissos. Mas foi muito interessante ver todas aquelas barreiras mentais e sociais se desmanchando perante os meus olhos à medida que ele ia se comportando cada vez mais como um bebê e entrando naquele espaço mental, tal como eu estava no meu espaço mental de mamãe, ele estava no espaço mental de bebê, e ver isso acontecendo pela primeira vez para alguém na minha frente, poder proporcionar esse espaço seguro onde ele está sendo cuidado. Depois eu li uma historinha para ele no final, troquei a fraldinha 2 vezes. E foi muito bonito, muito interessante. Assim, é um momento onde realmente é uma exploração de papéis e realidades muito diferentes, porque é sobre isso. ABDL não não são pessoas com transtornos mentais, inclusive todo e qualquer fetiche pode ser problemático se está te afetando de uma forma negativa no teu dia a dia, está te impedindo de viver a tua vida de uma forma saudável, mas por norma é um fetiche que proporciona um escape ao estresse e aos papéis sociais de ser uma pessoa adulta, e a responsabilidade traz muito conforto, traz muito carinho. É o único momento que eu chamo algum submisso, algum escravo de meu amor. Porque naquele momento eles são meus bebês e eu tô cuidando deles, independente
de como essa dinâmica se apresente, é um cuidado maternal muito grande. And that's my baby. You know, like that's literally my baby. E é muito interessante estar assim vendo essa experiência acontecendo pela primeira vez. E é um momento de muita confiança e eu agradeço sempre pela oportunidade de estar introduzindo alguém nesse mundo, especialmente nessa vertente que mexe tanto com o lado psicológico e emocional. Já o terceiro baby dessa semana foi um menino que se comportou muito mal. E como punição por ter faltado respeito à mamãe, eu não só deixei a fraldinha dele cheia, obrigando ele a mijar na fralda naquele exato momento, como também, como se não bastasse, eu mijei lá pra dentro. E ele passou 1h30 com um pesadelo sensorial. Porque a fralda, especialmente para os amantes de fralda, e eu sinto que essa sessão foi muito mais nessa vertente do que a parte em si da regressão de idade. Tem muito a ver com o aspecto sensorial e o conforto que traz. Ou, nesse caso dessa sessão, o desconforto que traz. Logo quando meu submisso foi embora, eu tava lembrando de uma sessão que eu fiz não ano passado, mas no ano anterior, em 2023, onde eu tinha um porquinho, mas um porquinho usuário de fralda. Que eu tenho que dizer que, tipo, todos os meus usuários de fraldas são todos uns gostosos. Não tem fetiche que tenha maior quantidade de homem gostoso quanto o uso de fraldas. Um porquinho que queria uma sessão que deixasse ele o mais desconfortável possível. Ele especificamente tinha muitos problemas sensoriais. Então, obviamente, que se é para deixar uma pessoa com problemas sensoriais agonizando, nada melhor do que sploshing ou brincadeiras molhadas, estar utilizando comidas, líquidos das suas mais variadas texturas e temperaturas e cheiros para estar criando o que eu só posso descrever como um pesadelo sensorial. E esse meu porquinho especificamente, como eu disse, ele queria estar o mais desconfortável possível. Por isso, além de todas as comidas presentes, eu fiz ele colocar uma fralda. E a quantidade de comida que eu coloquei lá pra dentro. Meu submisso saiu daqui agradecendo por eu ter provado para ele que, mesmo na situação mais desconfortável que ele já teve na vida inteira dele, ele conseguiu manter a calma e provar para ele mesmo que não importa o que a vida coloque no caminho dele, seja problemas amorosos, financeiros, profissionais, uma dominatrix estufando a fralda dele de iogurte, ervilhas geladas e sardinhas. Ele era capaz de lidar com literalmente qualquer coisa. E esses são só alguns exemplos de tudo aquilo que essa prática acaba oferecendo nas suas mais variadas formas. Existem, obviamente, outros milhões de exemplos que eu não dei aqui. É um fetiche que ultrapassa as barreiras do erotismo, acaba se tornando uma identidade, um espaço seguro, um momento de ternura, amor, cuidado,
de conforto, segurança. Como eu tô me sentindo piedosa hoje, eu vou terminar esse episódio com um conselho. Se você é uma pessoa que tá struggling pra conversar sobre o seu fetiche ou se abrir em relação a algum desejo que você tem aí dentro do teu íntimo para com a tua pessoa amada, eu entendo o quão difícil pode ser estar se abrindo sobre algo tão íntimo, especialmente se você sente que existe o risco de você perder essa pessoa amada. Nem todos os fetiches, nem todas as práticas, todos os desejos, você precisa necessariamente comunicar com a pessoa que você ama. Mas, ao mesmo tempo, a menos que você crie uma forma de comunicação, você está se privando de permitir que a pessoa que você ama e que te ama também conheça essa parte de ti, que aceite essa parte de ti. Quando eu falei com os meus ex sobre o meu fetiche com o Natal, óbvio que eu não tive das recepções mais positivas, assim como também não tive das recepções mais negativas. E óbvio que ter um namorado, uma pessoa que eu amo, rindo de algo que para mim era tão importante, óbvio que não foi uma experiência simpática. Mas óbvio que também não foi fator determinante para eu acabar o relacionamento. Só que de fato acabou pesando quando já tinham outros motivos para eu conseguir tomar uma decisão de acabar com essa dinâmica, com esse relacionamento, porque para mim, e não precisa ser o mesmo para ti, mas para mim eu quero ter oportunidade de estar com alguém que vai ser receptivo aos meus desejos. Não precisa necessariamente realizar cada um deles, mas basta essa pessoa estar disposta a estar ouvindo. O que não foi algo que aconteceu comigo, por isso eu consigo empatizar e compreender o quão difícil é tomar essa decisão de se abrir para a pessoa que você ama. Mas, a menos que você inicie esse diálogo, a menos que você dê oportunidade para essa pessoa te aceitar, te acolher e possivelmente realizar essa fantasia, esse desejo que você tem e aprofundar ainda mais a conexão de vocês, você também está se negando a chance de perceber se essa pessoa é de fato alguém que você quer ter ao teu lado, porque nós, seres humanos, queremos ser aceitos e acolhidos e você merece ser aceito e acolhido, você merece poder se comunicar com a pessoa que você ama de uma forma aberta, segura, sem julgamentos, sem colocar em risco a estabilidade do relacionamento de vocês. Por isso, se você não se sente seguro ou seguro o suficiente para poder conversar sobre essas coisas com a pessoa que você tem uma vida com, eu sinto muito e o meu desejo de Natal é que vocês consigam ter as conversas que forem necessárias e que vocês consigam ter a abertura que é necessário para ter um relacionamento saudável e você merece estar sendo acolhido independente dos teus fetiches, desde que seja consensual entre dois adultos. Tá tudo certo. E nesse caso, se você não tem abertura o suficiente para conversar com seu parceiro ou com seu parceiro sobre isso, existe sempre nós profissionais para estar criando um espaço seguro para ti. Por isso, espero que vocês tenham um Natal cheio de safadezas. E eu vejo vocês na semana que vem para a retrospectiva de 2025, onde eu vou estar respondendo as vossas perguntas. Por isso, corre lá no meu Instagram, @confissões de uma dominatrix, e manda as tuas perguntas.
Pode ser que eu responda no próximo episódio. Agora vai. Sai daqui.